aqui a aula. Ô, Jorge, falar em gravar a aula, você gravou as outras aulas lá, as anteriores? Gravei. Tá no seu canal do YouTube lá? Não sei. Aí Eu você já... passei no grupo lá. Não, que se tiver no grupo eu consigo puxar as anteriores também. Uhum. Mas É porque beleza. eu acho que eu não sei se eu salvo como vídeo público, né? Às Não, mas vezes fica só. daí como a gente não é público, né? Como você já mandou o link, eu consigo abrir. Uhum, sim, sim. Uhum. Bom, vamos lá. Apareceu para vocês o projeto? Sim. Então, meus caros, a ideia é o seguinte. Bom, nós estamos aí então trabalhando com o planejamento de obras, certo? E o planejamento, na verdade, ele é uma complementação, né, ou uma sequência aí do orçamento da obra, né? E lá na aula passada, na verdade, para você fazer, né, o orçamento, você precisa estudar bem, né, o projeto e identificar, né, as atividades. Então você identifica todas as atividades que precisam ser realizadas, né? Coloca isso em forma de planilha, né? Calcula o quantitativo, ou seja, quanto de serviço tem que ser realizado, e depois, né, vai colocar lá o preço para chegar no custo. E com esses dados do orçamento, a gente depois vai jogar, né, as tarefas lá no cronograma. Claro, quanto mais preciso for o teu orçamento, né, mais atividades você contemplar, mais completo também vai ficar o seu cronograma, o seu planejamento. Claro que também nós podemos, né, depois abrir, né, esse nosso cronograma para, quem sabe ali, fazer um planejamento semanal, né, quinzenal, mas lembrando que quando eu pego uma tarefa e divido ela em partes, né, a somatória das partes tem que fechar a execução do serviço. A ideia de hoje, eu quero que vocês... A gente já trabalhou com essa planta aqui lá no comecinho lá do orçamento, e eu quero que vocês façam o seguinte. Eu acho que eu vou mandar para vocês essa planta aqui lá no grupo do WhatsApp, tá? Deixa eu ver... Então, eu mando para vocês essa planta aqui lá no grupo do WhatsApp, quem quiser abrir aí na tela, né? Só um pouquinho. Então, qual que vai ser a ideia do dia de hoje? Então, quais eram as etapas, né, do planejamento? Então, nós tínhamos que identificar as atividades, né? Isso a gente pode usar para estimar as durações. Então, no dia de hoje, eu quero, né, o objetivo é que vocês entendam ali como que a gente pode calcular, né, a duração dos serviços. Só deixa eu mandar para vocês aqui no grupo essa planta, né, para ficar melhor aí a visualização. Então, deixa eu procurar onde é que ela está aqui. Um minutinho. Mandei lá no grupo do WhatsApp. Então, quem quiser abrir o projeto aí na máquina de vocês, é esse aqui que está na tela ali, ó. Então, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, identificar, né, fazer, claro, a leitura aqui do projeto, entender o que está acontecendo aqui, né, e marcar, né, identificar aí pode ser no caderno ou, né, quiser colocar aí no Excel,
quais atividades são necessárias para executar essa estrutura aqui. Então, o que eu quero que vocês façam agora, né, o primeiro passo, deixa eu colocar aqui deixa eu reduzir um pouquinho aqui o zoom, né, para caber aqui inteiro. Então, primeiro passo, eu quero que vocês identifiquem as atividades. Então, primeiro passo, né, quais são as atividades? O que precisa ser executado para fazer essa estrutura aqui? Tá? Então, vamos lá, primeiro passo, então, deixa eu colocar aqui em cima, será que vai caber? Então, é igual no orçamento, é como se fosse o orçamento. Identifiquem as atividades. Então, precisamos identificar as atividades ou serviços. Beleza? Então, eu quero que vocês agora, né, não sei se, então nós temos aqui uma planta de locação, certo? Estão vendo aí? Depois nós temos aqui, uma planta de viga baldrame, certo? Aí nós temos um corte, tá? Aqui da viga. E depois nós temos aqui uma outra, né, um outro corte pegando a parte aqui da viga e da estaca. Tá? Ou seja, né, nós temos tarefa aqui, atividade até a viga baldrame, certo? Então, assim, identifiquem quais atividades são necessárias para chegarmos aí até a viga baldrame concretada. Beleza? Depois aí quero que vocês me contem. Beleza? Receberam aí o projeto? Sim, professor. Recebeu aqui.
Então, descrevam para mim as atividades necessárias para executar essa estrutura aí. Eu quero aproveitar também depois fazer aí uma revisão. Na verdade, você já tem aí mais ou menos um guia, né? Onde tirar aí essas atividades. Beleza? Qual que seria, pessoal, a primeira tarefa aqui? Limpeza do terreno. Oi? A limpeza do terreno. Limpeza do terreno. Pode ser. Vamos colocar aqui. Cadê minha canetinha? Só um pouquinho. Se eu consigo colocar aqui em algum espaço. Espera aí, diferente aqui. Fazer uma gambiarra aqui, peraí. Só um pouquinho. Tá, então vocês falaram ali, né? Matheus falou limpeza do terreno, certo? Limpeza do terreno. O que mais? Então, limpei o terreno, né? Opa! Qual a próxima etapa? Vamos colocar aqui, ó. Estamos elaborando EAP. Começar a marcar para fazer o gabarito, professor, a alocação do terreno, né? Isso. Analítica do projeto. Muito bem. Limpamos o terreno. Próxima etapa, confecção do gabarito. Então, vamos lá. Estou com o gabarito pronto. O que mais? Escavação. Escavação.
faz parte, mas isso aqui antes, ó. Ó, vamos fazer aqui, ó. Antes vem... Fizemos a limpeza, ó, fizemos o gabarito. Antes de escavar, nós temos que ter o que escavar, né? Tem que encontrar os pontos das estacas, professor. Para perfurar as estacas primeiro, né? Isso. Então, ó, nós temos aqui, ó. Então, limpamos o terreno, certo? Ó, tiramos ali a, sei lá, grama, né, que tinha lá. Confeccionamos o gabarito. Próxima tarefa, eu tenho que fazer a locação das estacas, né? Certo, Matheus? Certo, certo. Então, ó, vou fazer, esticar as linhas, né? Tudo aquele processo lá, né? Então, aí vou fazer o quê? A locação das estacas. Então, segunda atividade, né? Opa, na verdade aqui, né? Locação das estacas. Bom, loquei as estacas, próxima atividade. Vou imaginando aí, ó. Loquei, né? Agora eu tenho que fazer o quê? Estacas marcadas. Todos os piquetinhos colocados ali, ó. O que eu vou fazer agora? Vocês estão lá na obra. Chega lá encarregado, ó. Fiz o gabarito, marquei as estacas, né? O que tem que fazer agora? Tá lá Agora os piquetinhos tem que colocados, perfurar, né? né? Isso, agora tem que contratar uma empresa, né? Olhando ali o projeto, né? Para fazer a perfuração. Então eu tenho que agora, né? Aqui, né? Dá para ver que é estaca escavada, né? Porque é armadura. Então eu tenho que fazer agora é a perfuração das estacas. Olha, perfurei as estacas. Então, ela estou ali com o buraco ali aberto, né? Tem que fazer o quê? Lembrando que geralmente, né, a empresa de perfuração, né, ela só executa a perfuração. Você tem que fazer o que agora, ó? Olha a estaca aqui, ó. Eu estou com o buraco aqui, né? Executado. Ele fez lá, né? Procedeu com a perfuração da estaca. Nós temos que fazer o que agora? Estou com a estaca perfurada. Fiz ali o buraco. Temos que fazer o quê? Imagina lá na obra, né? Tá com o furo pronto. Aí nós temos que concretar, né, professor? Concretar. Só que antes tem a armadura, né? Tem a armadura. Fazer a armadura. Uhum. Oi, pode falar. Quando essa empresa aí ela foi contratada para perfurar as estacas, acho que teria que conversar com eles lá o quanto tempo eles iriam perfurar as estacas para preparar a armadura e também ver logo o dia para concretar, né? Porque ela não pode ficar muito tempo aberta, né? Isso. Nós vamos ver, né? Lá na hora, né? Boa observação do Selinaldo. Lembra lá que eu falei para vocês ontem que nós tínhamos ali, né? Quais eram os conceitos, os novos que eu trouxe para vocês? Então eu tinha lá um deles, né? Era escopo de projeto, né? Qual que é o teu escopo do teu projeto hoje? É isso aqui, ó. Tem que executar, né? Tudo isso aqui. Isso aqui é o meu escopo. Aí falei para vocês também um termo chamado precedências, certo? Quais atividades, né, vêm antes ou depois, né,
no caso, precedência antes, né, do serviço na sequência. Então, quando eu defino precedências, certo? Eu vou fazer o quê? Eu vou ordenar as atividades para que, né, a sequência lá lógica aconteça. Então, nesse meu caso aqui, ó, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma concordância, definição de precedências para acontecer o quê? Então, vai vir a máquina, né? Eu vou furar. Vamos imaginar aqui um cenário. Você tem na obra o carpinteiro lá, né? E tem a máquina. E, claro, vai ter que ter também um armador. Então, a máquina foi lá e fez o furo da estaca, né? Claro, o ideal, né, é que você está fazendo a fundação, na hora que acabou o furo, você já automaticamente proceda com a concretagem. Não pode deixar ali, né, o buraco da fundação aberto. Vou imaginar que foi que nem um dia de hoje aqui, ó. Você perfurou a estaca ali, né, não concretou, está chovendo agora. O que vai acontecer? Vai desbarrancar, vai escorrer água, né, vai estragar o teu serviço. Então, o ideal, né, igual o senhor documentou, é você abrir o buraco, né, já está fazendo a concretagem. Mas, para que a concretagem aconteça, o que tem que estar pronto já, como tarefa precedente? As armaduras, certo? Para fazer a concretagem, eu tenho que estar pronto a armadura, senão eu não consigo concretar, correto? Então, já vou ter que iniciar a armadura com algum tempo de antecedência, né, para que quando chegou ali a furação, né, colocou a armadura e procede com a concretagem. Aí também tem que fazer aí uma simulação, né, um planejamento de como que vai ser concretado. Vai ser concretado na mão, vai chamar uma caminhão betoneira, aí também, mesma coisa. Tem que fazer lá o planejamento para, né, terminou de furar, já encosta o caminhão ou já tem uma equipe ali batendo o concreto. Certo? Tranquilo, pessoal? Captaram aí? Né? Então, isso já entra, né, no planejamento, já entra naquela situação, né, de você estar olhando as próximas atividades. Vamos imaginar, né, que você não teve essa preocupação, pô, eu vou fazer a concretagem. Você contratou o trator, mas não comprou nem o aço. E como é que eu vou encher agora? Como é que eu vou concretar se não... Ou tem o aço, mas, né, não tem lá o armador para montar a armadura. Né? Então, já são situações, né, que você vai ter que olhar o projeto, ó, vai ter que então fazer a alocação, gabarito, né? Já entra aí no planejamento. Então, ó, concretei a armadura, né? Armadura, concretagem, beleza. Depois, então, imagine lá a obra, né? Estou com a gabarito feito, estaca alocada, buraco feito, armadura colocada, estaca concretada. Agora, próximo passo. Imagine lá a situação da obra, né? Estou com o terreno limpinho, com as estacas ali concretadas. Qual que é a próxima etapa? Eu tenho que evoluir aqui para, né, deixar a viga baldrame concretada. O que eu tenho que fazer agora? A escavação das valas para a caixaria da viga baldano. Isso. Eu tenho que escavar. Então, eu estou assim, né? Hoje, né? Etapa anterior, eu estou com, né, a terra aqui, né? Ó, a estaca está ali em cima, né? Eu vou ter que fazer agora, né? Cavar aqui o buraco. Tem que fazer a escavação. Certo? Então, vamos lá. Escavação das valas. Escavação de valas. Escavei as valas. O que vai acontecer? Vou imaginando lá, ó.
Escavei a vala. Vai acontecer, vai precisar fazer uma tarefinha antes aí. Qual que é a próxima tarefa? Ó, escavei a vala. Tirei a terra do buraco lá. Aqui já está pronto, mas tem uma etapa antes que tem que ser executada aqui. Ó. O que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Ó, eu vou fazer uma etapa antes aqui, ó. Então, enquanto isso está acontecendo, as armaduras da viga baldrame tem que estar produzindo, né, professor? Isso, tem que estar produzindo. Ó, isso aí, ó. É isso aí mesmo. Mas só que aqui tem uma tarefinha antes, ó. Mas é isso aí, sei lá, tem que estar pensando antes, ó. Senão você vai acabar de escavar, vai acabar a forma. Agora que eu vou fazer a armadura. Não. Na hora que acabou a caixaria, tem que estar entrando, né, com a ferragem lá dentro. Então os armadores já tem que estar produzindo. Ó, eu estou com a estaca concretada aqui, ó. Certo? Estou com a estaca concretada. Aí fizemos o que, né? Ó, escavação. Escavamos ali a viga. Opa! O que tem que ser feito, pessoal? Talvez antes de fazer a forma. Não lembro o nome técnico, mas tem que quebrar a ponta das estacas. Isso, eu tenho que fazer o que? Ó, cortar essa ponta de estaca. Isso nós chamamos de arrasamento das estacas. Estou com as estacas arrasadas. Veio o que agora? Já posso fazer a forma? Vem o lastro. Pelo desenho que está aqui, ó, o lastro ficou embaixo da viga, né? Ele não ficou inteiro aqui, ó. Então eu já posso fazer a forma, né? Ó. Eu jogo o lastro dentro da caixaria da forma. Certo? Então, próxima etapa, execução da forma. Da viga ao drame. E aí, né, igual o Osnaldo comentou, já tem também quem, né, os armadores fazendo a armadura, né? Então, execução, né, da armadura da viga ao drame. Fiz a forma, fiz a armadura, né? Antes de concretar, tem que fazer o quê? Qual a próxima etapa ali, pessoal? Forma pronta, armadura sendo produzida. Tem que colocar o lastro ali, né? Colocamos o lastro. Então, lastro. Execução, lastro de brita. Fiz o lastro. Opa. Posso aí, então, execução de concretagem da viga baldrame. Né? Forma, tal. Concretei. Faço o que agora, pessoal? Depois de concretado,
Vai ter que desenformar a viga baldrame, professor? Uhum. Exatamente. Só um pouquinho. Então, execução da desforma. Desforma da viga baldrame. Tirei a forma. Próximo passo. O que entra? Passar um pinche nela aí, né, professor? Isso, impermeabilização, né? E depois que impermeabilizar, Que é aterro. é aterro, isso. Impermeabilização da viga baldrame. Depois, né, reaterro. Olha. Então, o que nós fizemos aqui, né, pessoal? Definimos as atividades, né? Claro, isso aqui pode ser também as tarefas do orçamento, então eu vou orçar isso aqui, certo? Por que eu vou orçar essas atividades? Porque eu vou ter que executar, né? Eu vou ter que comprar material, vou ter que contratar mão de obra, né, para fazer tudo isso aqui. Existem aí, pessoal, algumas atividades, né? Como é que eu vou dizer assim, que estão aí, na verdade, como é que eu vou dizer para vocês assim, são subtarefas, né? Por exemplo, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Imagine o seguinte, tá? Imagine que vocês são os armadores. Então, né? A obra está sendo executada, vem um tratorzinho e faz ali a perfuração da estaca. Vocês estão lá na bancada dos armadores produzindo, né, a armação, né, da estaca. Então, dobrando lá o estribo e tal, e a estaca está pronta, certo? Ó, terminei a armadura da estaca, certo? Qual atividade, pessoal, que viria, estaria intrínseca aqui, né? Estaria vinculada a essa armadura, né? Na concretagem? O armador vai ter que fazer aqui, o armador vai ter que pegar essa armadura e colocar lá dentro da estaca, né? Posicionar a armadura na estaca. Mesma coisa aqui, ó, na armadura da viga, né? Ele cortou o aço, dobrou o estribo, montou a viga, né? Aí vai ter que fazer o quê? Na hora de for concretar, ele vai ter que levar, né, essa armadura, posicionar a armadura dentro da forma. Então, são algumas atividades, né, que estão, de certa forma, vinculadas aí ao serviço, né, que tem que também, nós temos que levar em conta na hora também de sequenciar a atividade. Tá? Por exemplo, você lembra que tinha algumas tarefas que são com duração definida, né? Por exemplo, se fosse uma laje, né? Quanto tempo para desformar? Vou ter que esperar lá 14 dias, né? Esperar o concreto atingir a resistência para poder fazer a desforma. Então, isso já tem, né? São situações que já vem amarrado. Né? Quando você faz como é que eu vou dizer assim, essa atividade, né? Concretagem, você tem lá um processo de cura, esperar um tempo de desforma, tá certo? Então, tudo isso também estão atreladas aí à execução da atividade, tá? Então, assim, outro ponto importante agora, pessoal. Então, nós fizemos a IAP e definimos aqui essas atividades, certo? Eu coloquei aqui, né, um nome, né, aí de uma atividade. Mas, né, quando eu penso em jogar isso para um orçamento, né, eu tenho que pensar o seguinte: o que eu teria que padronizar, pessoal? O que eu tenho que fazer aqui, além disso? Ó? Isso aqui, claro, a gente viu aqui o projeto, né, está claro aí a sequência.
Mas, se eu colocasse isso aqui, ó, para, né? Agora sim, esqueçam esse projeto, e vamos imaginar que, como é que eu vou dizer assim, acho que não chegou ninguém depois, né? Não chegou a Thaís e ninguém. Mas vamos imaginar, pessoal, que um outro colega de vocês vai realizar agora a orçamentação. Vocês fizeram o levantamento das atividades e agora eles vão colocar preço nisso aqui, ó. Na verdade, assim, vão calcular, né, quantitativo, né, quantidade, tá? Mas depois tem a questão do preço. Pergunto, um outro colega, pegando essa listinha aqui, ó, conseguiria colocar preço? Vou colocar aqui, ó, preço unitário. Eu acho que não, professor. Deixa eu ver aqui, ó. Pegar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui essa planilha aqui, ó. A pessoa conseguiria colocar isso aqui, ó, custo unitário, material, mão de obra, nessa sequência que nós fizemos aqui, ó. Sim ou não? De maneira nenhuma. Eu acho que só se ele tivesse ali por metro linear, metro quadrado. Não, vamos imaginar que tem aqui, ó. Vamos imaginar que está calculado aqui, ó. 25 metros quadrados, gabarito também aqui uns 30. Estacas são... Quantas estacas são aqui? São 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estacas. Nós vamos imaginar que tem, pessoal, já calculados quantitativos aqui. Né? Aí, claro, aí tem aqui também, né, a unidade, né? Metro quadrado. Então, aqui, limpeza, metro quadrado. Gabarito, metros lineares. Estacas por unidade. Perfuração por metro. Então, imagine que isso aqui está preenchido, pessoal. Tem a unidade, tem a quantidade. Então, essa parte está ok, está pronta. Né? Vocês pegaram o projeto e levantaram esses totais de serviço. A pergunta é, agora, a próxima etapa, né? Um outro colega, um outro departamento conseguiria colocar preço? Para chegar no valor final, ó, essa obra aqui vai custar 30 mil reais. Vamos ver se vocês captam a ideia. Eu acho que sim, professor. Eu acho que sim. Sim? Alguém acha que não? Tentem olhar. Imagine assim, ó. O que eu preciso... Ó, vamos colocar aqui, ó, para definir preço. Então, por exemplo, limpeza do terreno. 25 metros quadrados. Tá, até consigo, né? Vamos fazer aqui um exemplo. Ó. Limpeza do terreno, tranquilo, né? Tá. Professor, eu acho que mas colocar a data aí. Oi? Datar prazo. Prazo é importante, mas não é essencial ali para preço. Olha, vou fazer uma... Senão não pescaram a ideia do negócio. Olha lá, ó. Eu quero colocar preço. Quanto vai custar? Eu consigo com essas informações aqui, ó. Por exemplo, vamos pensar o seguinte. Vamos limpar o terreno. Certo? De que maneiras eu posso fazer essa limpeza? Ahá! Como é que eu posso fazer a limpeza do terreno? Ela pode ser feita manual ou mecanicamente, né, professor? Isso, ó. Então, ó, caramba, essa limpeza vai ser manual
ou vai ser mecanizada? Né? Então, o que acontece, pessoal? Depende do prazo também, não. Não, sim, aí, claro, vai depender do prazo. Se tiver Mas, prazo, pode... né, para definir o preço, pessoal, eu tenho que saber como, né, ou o que está sendo pedido. Né? Outro exemplo aqui que vai mostrar para vocês. Ó, armadura. Imaginar que eu tenho aqui, ó, quilo, né? Armadura em quilo. Eu tenho 37 quilos aqui, ó. Não. 350 quilos. Tá. Preço, pessoal. O que vai influenciar ali? Qual a pergunta que vocês me fariam para mim? Imagine que vocês são aí, né, a galera que montou o orçamento, né? E agora vocês estão colocando o preço. E a armadura da estaca, pessoal. O que falta aqui para saber o preço? Mão de obra? Mão de obra, mas tem um ponto importante aí, ó. Pense aí, pessoal. É bem simples, na verdade. Acho que é tão simples que vocês não estão dando conta aí das informações. Lembra o seguinte, lá, quando você faz um projeto, vocês fizeram o projeto. Vocês sabem o que é. Né? Ó, vou imaginar que eu vou fazer um desenho aqui, né? Eu quero fazer uma piscina. Então, eu vou pegar o meu terreno, né? Vou fazer exemplo aqui, pessoal. Ó. Isso aqui é o meu terreno, tá? Ó, fazendo uma mini implantação aqui, ó. Então, isso aqui vai ser a casa dos meus sonhos. Isso aqui é o terreno. Aqui em azul, azul não, vou pegar aqui em roxo, aqui é a projeção da minha edificação. Minha casa vai ser assim, ó. Tá? Aqui no fundo vai ter uma piscina. Vai ter uma piscina. Aqui na frente vai ser... vamos pegar aqui, ó. Aqui vai ser o portão de entrada, né? Aqui vai ser uma calçada. E aqui vai ser uma grama. E aqui em cima vai ser, né, a posição ali da caixa d'água. Certo? E aqui é a cobertura da caixa d'água. Tá aí, ó. Eu fiz o desenho. Vou colocar aqui depois umas cotas, né? Ó. O terreno aqui tem 12 por 30. E aí eu vou pegar esse meu projeto, esse meu croquis aqui, ó. E vou querer que vocês orcem para mim. E tá aqui o desenho, ó. Só uma base. Então, o que acontece? Ó? Eu fiz o projeto, eu sei que isso aqui é calçada, que isso aqui é a casa, que isso aqui é grama, que isso aqui é a piscina. Mas, para a pessoa que está olhando e não tem escrito, né, as informações, ela não vai adivinhar, certo? Então, quando a gente faz esse levantamento das atividades e vocês olham agora isso aqui, o que está faltando? Por exemplo, armadura é tudo igual? Está faltando projeto, né, professor? Projeto, mas falta o quê? Aqui do projeto, falta especificar, né, armadura. Qual que é essa armadura? É um 8 milímetros, 10 milímetros, é um de meia polegada, é um de 16 milímetros, certo? Captaram, pessoal, a ideia? Ó? Para mim poder colocar preço, eu preciso especificar, né, esse meu serviço com base em né, uma fonte aí confiável, né, de descrição de serviço, certo? Ó,
eu vou executar, por exemplo, o concreto. Qual concreto que é esse? Vai ser um concreto feito em obra, vai ser um concreto com qual resistência? É 15, é 20, é 25, é 30, certo? Então, o que acontece? Qual que é a lição de hoje ali, ó, que eu queria falar, dessa parte? Eu tenho que lembrar que, né, eu tenho que detalhar toda a minha informação, certo? Senão, né, eu não consigo orçar isso. Daí, pessoal, por isso que eu passei para vocês aquela planilha, né, ó, essa aqui, que aqui ela tem, ó, limpeza do terreno, mas é uma limpeza manual, certo? Então, ó, aí já tem, né, e é só uma raspagem superficial, certo? Então, o que acontece, ó? É locação de obras, ó, é convencional, né, usando gabarito, com tábua, com pontalete a cada 2 metros, certo? Então, tá aqui, ó. Então, pessoal, o que acontece? Quando, claro, você pode, né, fazer aqui uma relação de serviços, mas quando eu for colocar isso lá para o orçamento, né, depois para o cronograma, quem sabe, eu tenho que especificar. Então, o que acontece? Lá no projeto de vocês, então sempre tenho como base, pessoal, como uma referência, qual livro, né, qual referência eu vou usar para fazer esse meu trabalho. Eu vou usar SINAP ou eu vou usar TCPO? Né? Então, ou, né, essa empresa já tem um histórico, eu vou usar a base, né, de um programa que a empresa aqui usa, sei lá, um CIENGE, um Scobra, né, que são alguns softwares aí que também fazem orça fácil, tem outro agora, o Volare, né, são programas aí que também fazem orçamento, mas lá tem uma base, né, tem uma descrição dos serviços, certo? Então, o que acontece? Eu vou pegar isso aqui, né, eu preciso pegar esses meus serviços aqui e convertê-los, né, para uma linguagem universal detalhada, que, né, a pessoa olha e fala, aqui então tá, limpeza manual do terreno, mas poderia ser também limpeza mecanizada do terreno, certo? Então, vamos ver se aqui concreto, né? Concreto, né? FCK 25, tem o traço preparado, né? Preparo mecânico com betoneira. Então, não é um concreto usinado. Armação, né? Armação de bloco, viga, né? O sapata, com aço de 8 milímetros. Né? Tem 6,3, tem 10, certo? Ó. Então, cada tipo de serviço, né? Eu teria que olhar qual que é o aço desse projeto. Ó. Armadura, 8 milímetros. Tá? Aqui também tem, né? A viga também é tudo 8. Então, aqui é tudo... não, o estribo é 5 milímetros. Então, eu tenho estaca com 8 milímetros e os estribos são de 5 milímetros. Tá? Tá meio... então, pilar... viga e estaca 8, né? Estribo 5 milímetros, certo? Que mais aqui? Então, eu tenho que especificar, né, pessoal? Essa aqui é a sacada. Então, eu tenho que especificar aqui os serviços. Aí, claro, eu vou, né, calcular os quantitativos e, como é que eu vou dizer para vocês? Converter, né? Então, um texto aqui simples para um texto mais completo. Daí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês agora, ó, esse outro carinha aqui, ó. Tá? Isso aqui é a base, né, das composições. Então, vocês preencheram, né, pessoal? Lá aí no orçamento, estão preenchendo e deverão entregar essa planilha aqui lá no TCC, no projeto final, né? Claro, seria, né, a planilha orçamentária da casa de vocês,
certo? Isso que você tem que fazer aí para o projeto final. O que vai acontecer? Cada um desses serviços aqui, ó, né, tem um código 9393, né, que é o que está aqui na tabela serviços. Por que serviço? Porque tem material e tem mão de obra. É uma atividade, né, que tem que ser feita, né, para chegar ali num produto, numa parede, num chapisco, num emboço, né, envolve material e mão de obra. Então, o que acontece? Né? Uma forma de você pegar esse projeto aqui, ó, seria procurando aqui na base de serviços, né, tudo que precisa ser feito, né, para terminar aqui a minha viguinha. Né? Então, isso que eu já tinha feito para vocês. Ó. Eu já tinha pegado aqui, ó, e montado a planilha aqui. Ó. Eu separei alguns serviços mais usuais. Tá? Então, cada um tem um código. Lembra lá, pessoal, como é que a gente chega nesse valor aqui, pessoal? Como é que a gente chega no custo unitário do serviço? Ó? Como é que a gente chega, né, por exemplo, a locação convencional custa R$17,57 material e R$19,28 mão de obra. Da onde que surgiu, pessoal? Da onde que saem esses carinhas aqui, ó? Da onde que saem esses dois valores aqui, ó? 17, né, e 57 e 19,28. Da onde que vem, pessoal, esses dois valores aqui? Como é que a gente chega nesses dois carinhas? Ó, locação convencional custa R$17,57 o material e R$19,28 a mão de obra. Como é que a gente chega nesses valores aqui? Ó? Quem lembra? Último exercício lá do orçamento. Como nós calculamos o preço unitário de um serviço? Qual a forma de fazer? Como é que eu defino o preço de um serviço? É mão de obra. Isso, até a mão de obra e o material. Mas como é que eu calculo, por exemplo, como é que eu chego que na locação de obras, né, convencional, a mão de obra custa R$19,28 e o material, né, para fazer a locação de obras custa R$17,57. Da onde que vem esses? Como é que eu chego nesses valores? Qual o artifício que eu uso para chegar nesse valor aqui, ó? Ou se eu pego lá um bolo de chocolate, o bolo custa R$35. Como é que a confeiteira lá, né, que faz o bolo chega vou ter que cobrar nesse bolo R$35. Como é que a gente chega nesse valor? Ó, como é que eu sei que a alocação de obras tem que custar esses 36, 35 aqui, ó? Como que eu chego no valor unitário do serviço? Pelo tempo que o profissional vai passar ali para executar, professor? Pelo tempo, tem a ver com o tempo, né, que seria o consumo. Né? Mas e o material? Como é que eu chego também no valor? Para fazer 1 metro, né, unidade, para fazer 1 metro de locação, eu gasto R$17,57. Como que eu chego a esse valor? Ai, 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 hein? Acho que pela quantidade de material que vai ser gasta para executar esse 1 metro aí, né, professor? Isso, é isso mesmo, mas isso tem um nome. Último exercício do orçamento. Lembra lá do bolo, tem uma receita.
O serviço também tem uma receita. Nós chamamos essa receita de Composições de custos diretos. composições. Aê! Achei aqui. Show aí! Então, o que acontece, né, pessoal? Recapitulando, temos o projeto, identificamos as atividades, né? Tá ali, tudo que eu preciso fazer para concluir a minha edificação, né? Vou calcular o quantitativo, certo? Isso aqui eu já passei para vocês lá em orçamento, como é que calcula locação de obras, né? Tem até aquela memória de cálculo. Então, eu vou definir aqui os serviços, certo? E depois eu tenho que definir preço. Esse preço, ele vem através, né, da composição, certo? Que é um pouquinho também do que aí o Reinaldo comentou. Né? A quantidade de material para fazer, né, um metro, é o tempo que demora lá o carpinteiro, e isso vem, então, de uma composição, que é aquele exercício lá, né? Se eu tenho ele aqui aberto, ó. Vocês fizeram lá, ó. Locação convencional de obras. Então, aqui tem, ó, unidade, nesse caso aqui é metro quadrado, e tem aqui embaixo a mão de obra, material. Mão de obra, material. Esses consumos unitários aqui, ó, é aquilo que o Senado comentou. É quanto que eu gasto de material e mão de obra para produzir 1 metro quadrado de locação. Certo? Então, se eu tenho esses consumos, certo? E vocês tiverem que colocar depois os preços aqui, ó, lá no exercício, né? Quando eu multiplico o consumo unitário pelo preço, eu tenho o valor unitário. Certo? Ó. Então, esses valores que estão aqui, ó, 17,57, é a multiplicação do consumo unitário de material pelo preço unitário desse material. Né? Então, se for pegar o exemplo do bolo, como é que a doceira, lá, a mulher que faz o bolo, sabe que para fazer um bolo, né, de brigadeiro, eu vou gastar, né, vai custar para mim R$30. Ah, porque eu gasto tantos quilos de açúcar, e o açúcar custa tantos reais. Eu gasto tantos quilos de farinha, a farinha custa tantos reais. Aqui é a mesma coisa. Então, para mim fazer 1 metro de locação de obras, eu gasto isso aqui, ó, 0,02 quilos de arame, 0,25 metros de madeira ali, né? Aí, quando eu multiplico esse consumo unitário, eu tenho aí o preço unitário. Só que na mão de obra, né, eu acrescento os encargos sociais, certo? Então, isso aqui vem das composições. Esses preços foram compostos, né, pelos consumos unitários de cada um dos insumos que compõem, né, o serviço. Certo? Então, por isso que eu preciso também saber qual serviço que eu estou utilizando. Ah, vai ser limpeza manual? É um gasto. Vai ser limpeza mecanizada? Eu não vou gastar aqui, né? Ó. Deixa eu ver como é que está aqui na planilha aqui. Se eu coloquei limpeza do terreno aqui. Ó, limpeza manual, eu vou gastar lá o servente, né? Ah, se for limpeza mecanizada, eu vou gastar ali uma retroescavadeira, né? Não sei o que pode entrar ali. Já muda completamente aqui, né, a figura do preço. Né? Claro que aí tem um ponto importante, né, que é o consumo. Né? Provavelmente a máquina ali é muito mais rápido do que o cara, né, limpando lá com a enxada. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, ó, isso aqui vem lá da composição. Certo? É importante eu estar relembrando isso, porque é depois dali que a gente vai calcular as durações, certo? Então, para mim calcular a duração,
do meu serviço, para iniciar o planejamento, eu tenho que saber qual base que eu utilizei. Né? Será que foi a composição da SINAP? Foi a composição da TCPO? Foi a composição de um software Volare, de um software Orça Fácil? Né? Mas geralmente esses softwares prontos, eles pegam já, né, alguma base pronta. Então, por quê, pessoal? Olha só. Lá na composição, no exercício, então, o que acontece? Eu tenho duas situações. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, limpeza manual do terreno, qual que é o coeficiente que está ali? 0,25, certo? Ó, 0,25. Quer dizer o quê? Quer dizer que, qual que é a leitura que vocês fazem disso aqui? Ó? O que quer dizer 0,25 horas do servente aqui, ó, para fazer limpeza manual do terreno? Para limpar cada 1 metro quadrado, professor? Isso. Para limpar 1 metro quadrado, ele demora 0,25 horas. Certo? Para produzir. Né? Então, qual que é a leitura que eu faço aqui? Ó? Vou escrever. Ó. Então, o servente, né? 0,25, certo? É 0,25 horas por metro quadrado. Ou seja, ele demora, né? O servente trabalha, né? Vamos pensar assim, ou leva, ou consome, né? Melhor assim, consome. Para ficar com o mesmo termo. O servente consome 0,25 horas para produzir ou fazer, né? O quê? 1 metro quadrado de limpeza manual do terreno. Certo? Ó, isso que quer dizer esse consumo lá. Ó. Certo? Então, pessoal, com esses dados aqui, eu consigo estimar a duração do serviço. Quanto tempo vou demorar? Vou imaginar que é esse terreno aqui, ó. Eu quero limpar só dentro aqui da obra aqui, ó. Eu quero fazer limpeza só aqui desse pedacinho aqui, ó. Então, seria 5 por 5, né? Então, eu tenho 25 metros quadrados de limpeza do terreno. Se eu colocar aqui na planilha, né, ó, tá, 25, deixa eu acertar, 25 metros quadrados, certo? Ó, eu tenho quantidade de serviço. Como é que eu faço para estimar a duração, pessoal? Se eu tenho aqui esse índice de produtividade aqui, ó, ele faz 0,25 horas para produzir 1 metro quadrado. Como é que eu faria para estimar a duração do serviço? Quanto tempo vai demorar para produzir, para fazer lá os 25 metros quadrados?
Hein? Alguma ideia? Ou eu vou fazer a pergunta diferente. Então, ó, ele demora 0,25 horas para produzir 1 metro quadrado. Quantos metros quadrados ele faz por hora? É a produtividade dele. Ele faz 4 metros quadrados Por por hora. Isso aí. Exatamente. Como é que você chegou nesse valor, Naldo? Ajuda os Eu peguei colegas. os 25% aí. Aliás, eu peguei o 100, dividi pelos 25, que vai dar 4, né? Uhum. Ou assim, ó. Fazer aqui, ó. Então, ó, isso aqui, né? Ele faz 0,25 horas por metro quadrado. Então, ali, ó, só para deixar claro uma forma, ó. Então, quer dizer o quê, ó? Se em 0,25 horas ele faz 1 metro quadrado. Em 1 hora, ele faz X. É o que eu quero saber. Certo? Faz uma regrinha de 3, ó. Multiplica aqui, né, em X, né? Então, como é que ficaria essa equação? 0,25x é igual a 1 vezes 1, né? Que é igual a 1. Então, o meu x, que é a minha produtividade, vai ser igual a quanto? Ó? X, né? O 0,25 passa para baixo ali, né? Vai ser 1 divididos por 0,25. Isso dá quanto? 4 metros quadrados por hora. Essa é a produtividade do servente, né, para o serviço de limpeza manual de terreno, certo? Ou seja, o consumo, a produtividade é o inverso do consumo. Essa é a lição de hoje. A produtividade é o inverso, 1 sobre. É o inverso, a relação inversa do consumo. 1 sobre consumo. Vamos fazer aqui diferente, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, produtividade é igual a 1 sobre o quê? Consumo. Da onde vem o consumo? Composição. Ótimo. Certo, pessoal? Então, o que acontece? O consumo me dá, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho, pessoal, 25 metros quadrados de limpeza, quantas horas de trabalho? É para ele limpar todo o terreno, professor? Para mim limpar 25 metros quadrados, vou fazer aqui, ó. Para mim limpar 25 metros quadrados, deixa eu fazer aqui, ó. Exemplo. Para
limpar 25 metros quadrados, quanto tempo? Não, quantas horas, então? Quantas horas de serviço? Qual que é a resposta? 5 horas. Eu achei esse trabalhador aí muito rápido, professor. Ele gasta 15 minutos para limpar 1 metro quadrado. 5 horas? Uhum. Qual conta que você fez aí? Ó, o consumo, ó, é 0,25 horas por metro quadrado. A gente vai dar um valorzinho quebrado aí. Quantas horas de trabalho para fazer 25? Ó, para fazer ele demora 0,25. Para fazer 25, demora outra reguinha de 3, né? Ou multiplica 25 por 0,25. Isso? É 25 metros, né, professor? 25 metros quadrados de terreno. Ah, tá. 6 Pensava que horas e fosse 20 metros. minutos. Isso, 6 horas e 25. Então, ó, o trabalho, né? Vamos pensar assim, ó, o tempo vai ser, ó, o consumo vezes a quantidade de serviço. Então, o tempo que eu vou demorar, tempo de trabalho, né, ou a duração, no caso melhor, duração. A duração que eu quero calcular, melhor, duração vai ser consumo, 0,25 vezes 25. A duração, nesse caso aqui, vai ser de 6,25 horas. Certo? Ó. Não vai dar nem um dia de trabalho. Certo, pessoal? Então, é assim que nós calculamos a duração dos serviços. Então, o que eu preciso para calcular a duração dos serviços? Eu preciso da quantidade de serviço, claro, né? E preciso saber o quê? Esse consumo. Só que esse consumo vem da onde? Lá da minha composição. Então, para me fazer um orçamento, né, um cronograma, eu preciso saber qual a base de dados, né, que eu usei, né, para orçar aqui, ó, certo? Ó. Como é que eu cheguei no 17? Como é que eu cheguei no 19? Isso veio através de uma composição, porque essa composição me dá os consumos, ó, os consumos unitários de material e mão de obra. Aí, aqui, pessoal, nós amarramos tudo. Como assim tudo, professor? Eu amarro consumo de material, eu amarro consumo de mão de obra. Eu sei quanto de material eu tenho que gastar e quanto de tempo de trabalho, né, a minha mão de obra tem que demorar. Nesse caso aqui, ó, locação convencional de obras, né?
é metro quadrado, é 25 metros quadrados. Ou seja, eu tenho a composição amarrada. Eu posso calcular duas coisas, né? Estimar duas situações. Quanto de material e quanto de mão de obra, certo? Ó, se eu tenho 25 metros quadrados de locação, ó, o que eu vou fazer agora aqui? Ó? Eu vou fazer uma continha rapidinha aqui. Ó. É 25 vezes o consumo. Ó, 3 horas e 25 de carpinteiro e também, né, 3 horas e 25 de servente. Na verdade, né, pessoal, quando eu faço um serviço desses, para calcular a duração, eu levo em conta somente a produtividade do oficial. Quem que é o oficial aqui? Quem que vai fazer o serviço? O carpinteiro ou o servente? Quem que loca a obra efetivamente? O carpinteiro ou o servente? Quem que trabalha ali? Quem que é o profissional? O profissional ou o carpinteiro? Carpinteiro. Então, para estimar a duração, eu levo em conta a produtividade do carpinteiro, tá? Porque pode acontecer, pessoal, de eu ter aqui, por exemplo, proporção diferente aqui, ó. Zero, quer dizer o quê? Eu tenho 3,25 horas, mas aqui deu menos horas, ó. Quer dizer que eu preciso de menos serventes, certo? Mas só que quem trabalha mais, quem produz, né, é o carpinteiro. Então, nesse caso aqui, eu usaria aqui, ó, 3,25 horas ou 1,6 horas? Ah, que tá mais rápido, ó. Não, mas quem trabalha é o carpinteiro, né? Então, 3,25 horas de carpinteiro. A duração é do carpinteiro, tá? Aí, ó, então eu tenho já a duração, certo? E tenho também, pessoal, ó, consumo de material, ó. É 25 vezes os consumos de cada um aqui, ó. Eu preciso, para produzir 25 metros quadrados de locação de obras, meio quilo de arame, 6,25 metros de madeira, 0,25 quilos de prego e 7,95 metros de madeira de segunda qualidade. O que acontece? Se eu gastar esse material aqui e demorar esse tanto aqui, eu vou, né, o meu custo realizado vai ficar próximo do meu custo previsto. Se eu demoro mais, né, eu vou aumentar o valor, né, do meu orçamento realizado. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, aqui, né, que entra aquele que eu falei na aula passada, relação orçamento-planejamento. Daqui vai sair a duração, certo? Onde vai sair a duração? Lá do consumo, da composição de preço do orçamento. Ah, se fosse uma obra de 1.200 metros quadrados, já ia precisar de 156 horas de carpinteiro. E aí, né, depois a gente vai ver que isso aqui, ó, 156 horas, isso aqui é trabalho. Né? O carpinteiro vai ter que trabalhar 156 horas, certo? Mas isso aqui, na verdade, né, pessoal, eu coloquei como duração, né, mas é um trabalho. Né? São 6,25 horas de trabalho. Na verdade, depois a gente vai fazer a conversão para duração. Né? Por exemplo, se eu trabalho 8 horas por dia, né, aí eu vou ter a duração em dias. Ó. Se eu pegar aqui e dividir por 8, ó, então vai durar o meu serviço 19,5 horas, certo? Para alocar uma obra de 1.200 metros quadrados. Mas pode ser que isso seja muito. Né? Aí é aquela questão ali.
Isso aqui eu estou considerando um carpinteiro. Ah, mas a minha equipe tem 10 carpinteiros. Aí eu vou dividir, claro, a duração por 10, certo? Então, aqui se eu dividir por 10 carpinteiros, vai para 2 dias, 1,95 dias. E é isso aqui que nós vamos colocar lá no nosso cronograma. 2 dias, depois entra lá a limpeza, mais 4 dias, certo? E assim por diante. Beleza, pessoal? Entenderam aí a ideia do negócio? Aonde as coisas se amarram? Verdade. Se caminhar mesmo certinho aí com esse norte aí, a pessoa não se perde muito, né? Isso, exatamente. Essa é a ideia, na verdade, né? Se você tem lá a composição, tem o projeto, levanta, né, os serviços. Esses serviços depois você amarra, né, com uma planilha orçamentária padrão, certo? Essa planilha orçamentária padrão, né, que estão os valores aqui, eles vêm lá de uma composição, certo? Essa composição se define consumo de material e consumo de mão de obra. Você tem isso aqui, você tem uma relação de material, você tem relação de tempo. Você consegue controlar, né, os consumos e os tempos de produção. Aí, aquele ciclo, né, pessoal, do controle, né, tá tudo na mão de vocês. Então, qual que é, pessoal, em si, assim, no caso, o segredo, né? Qual que é aí a grande questão? É você ter o quê? O livro de receitas. O que é o livro de receitas? Essas são as composições. Ó. A composição vai te dar tudo. Quanto de material você tem que gastar, quanto de tempo você vai demorar para fazer o serviço, certo? Se você não tem uma composição, uma base de dados, você está sempre na base da estimativa. Né? Estimativa é do quê? Né? De tentativa e erro, né? Então, vocês não têm aí, pessoal, não tem aí no, como é que eu vou dizer, aí na prática, né, no canteiro de obra, vocês não têm, né, quanto vai de tijolo por metro quadrado? Quanto que vai, não sei se vocês já ouviram esse, né, ou se vocês sabem esse dado. Quanto de tijolo eu gasto por metro quadrado? Mais ou menos, o tijolinho 6 furos. Você consegue fazer uma reforma, aí, um orçamento. Vai uns 30, 32, né? Isso. Então, você já tem por base, por conhecimento prático, né, um consumo. Ó, tijolo, 6 furos, né, mais ou menos 32 peças por metro quadrado. Da onde que vem esse valor? Aqui, ó, da composição, certo? É esse valor, né, que traz, né, esses consumos unitários de material. Então, ele veio de uma receita. Ó. Então, pessoal, se vocês têm a receita, vocês têm tudo na mão. Tudo que eu digo assim, para controlar prazo, controlar consumo e gasto de material. Por isso que existe, né, pessoal, nas empresas, né, a figura aí do apontador. O que é o apontador? É o cara que está apontando, medindo, conferindo produtividade, né, de mão de obra, certo? Para refinar esses dados aqui, ó, certo? Quando você pega uma base de dados pronta, né, Sinap, ou algum software aí de produção, ele já vem, né, alimentado com esses consumos, certo? Mas geralmente esses consumos, eles são valores médios aí, né, de produção, pegando lá um histórico, né, de produtividade. Mas pode ser que você tenha lá um processo, né, uma mão de obra bem treinada, que você renda muito mais, fique mais rápido, né? Aí quando você tem uma obra mais rápida, você consegue refinar, né, os teus valores aqui de mão de obra e de material, né? Então pode ser que o meu valor por metro quadrado de locação de obras é 9,80. O do Matheus
é 8,40. Por que é mais barato? Porque a mão de obra dele é mais rápida, né? Ele consegue comprar melhor. Então, você vai, né, refinando aí o teu preço unitário, né, do serviço. Mas, para isso, você tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter a receita, tem que ter a base. Né? Sem a base, você não tem, né, nenhuma estimativa aí de controle. Beleza, pessoal? Então, como é que eu calculo a duração? A duração, a base vem do consumo, certo? E como é que eu calculo produtividade? Inverso do consumo, tá? Beleza? Tranquilo por hoje? Aula que vem, vamos fazer alguns exercícios aí de cálculo de produtividade e duração. Beleza? Hoje fica aí o conceito. Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza. Valeu. Valeu. Até a próxima. Professor, consegue mandar um cronograma de aula pra gente?